Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Ai, estamos de volta, 14 horas e 30 minutos. Obrigado pela sua companhia aqui no Doutor Me Consulta. Eu agora volto com a nossa fonoaudióloga, a nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta. Ela hoje vai falar sobre a importância da fonoaudiologia em crianças com TEA. Doutora Simone, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Obrigada, Hélio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro dizer que eu estou muito feliz com a parceria da Espaço 123 Decolar aqui com a gente. Você, ouvinte da rádio, tem que conhecer um espaço lindo, lúdico, preparado para receber crianças com atraso no neurodesenvolvimento, crianças com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E a doutora Simone é nossa referência nesse tratamento para poder ajudar o seu filho ou a sua filha a se desenvolver de uma forma surpreendente. E, falando nisso, hoje a gente vai falar exatamente sobre esse direcionamento mais voltado para essa atenção especial, né, doutora? Eu vou trazer primeiro alguns dados aqui, porque, segundo a OMS, estudos recentes indicam que 1 a cada 31 crianças recebe um diagnóstico com TEA. Esse número ele representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. O Brasil, o censo de 2022 identificou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de TEA no país, o que corresponde a 1,2% da população brasileira. Pasmem, a faixa etária, a maior prevalência ocorre em crianças de 5 a 9 anos, que representa aí 2,6% já diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Doutora, números cada vez mais crescentes. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Sim, no programa anterior a gente abordou o tema. Tem tido, graças a Deus, uma aceitação muito boa, né, dos seus ouvintes. Eu fico muito honrada e lisonjeada em sempre poder estar voltando aqui para que a gente possa ajudar, esclarecer, orientar, dar um norte para essa família. Os dados têm aumentado bastante justamente pela questão de hoje nós termos muito mais profissionais capacitados, né, habilitados para conseguir fechar esse diagnóstico. As mães, elas têm chegado aos consultórios tanto de pediatria quanto de fonoaudiologia e psiquiatria bem mais cedo. Então isso faz com que realmente a gente tenha um melhor resultado, consiga acompanhar essa criança de maneira mais funcional, proporcionando para ela aí mais autonomia, independência, socialização e independência. É o que todas as mães sonham. Olha, telefone aberto já para sua participação, 991-54-1079, 991-54-1079. Manda sua pergunta aqui para a doutora Simone. E eu já pergunto, doutora, como é que a fonoaudiologia ela pode auxiliar no desenvolvimento da comunicação, da fala dessa criança que tem o TEA? Vamos lá, por parte. É bem extenso. Muito extenso. Olha só, a fonoaudiologia ela vai atuar diretamente na comunicação dessa criança. Nós temos a comunicação expressiva, que é o diálogo que você consegue desenvolver, colocando as suas ideias, opiniões, o seu desejo, e temos a comunicação receptiva, que entra a linguagem, a compreensão, a expressão, compreender emoções e conseguir escrever, a escrita. A fono ela vai atuar desde fortalecimento dessa musculatura orofacial, que é os músculos da face, lábios, língua, bochecha, para vir adequar o desenvolvimento dessa fala. Ela vai trabalhar também a comunicação social dessa criança, que nós chamamos de habilidades sociais, onde essa criança vai conseguir perceber o outro, ter essa intenção de se comunicar, perceber as emoções de quem está se comunicando com ela. E temos as estratégias também de comunicação, que são os sistemas, que chamamos de sistemas de comunicação. Qual vai ser a abordagem? A gente precisa sempre respeitar cada criança com suas dificuldades. Então, o plano terapêutico que nós vamos preparar, nós fonoaudiólogos, sempre vai ser em cima da dificuldade que a criança apresenta em casa, o colocar dessa mãe em relação à anamnese, e aí conseguimos a anamnese, que é a primeira conversa, onde sentamos com essa família para identificar e compreender a dificuldade na fala, a avaliação
clínica, observacional, aplicação de protocolos e, posteriormente, monta-se o plano terapêutico, tá? Então, nós temos as estratégias de comunicação, as habilidades sociais para desenvolver, a linguagem dessa criança, e a fono vai atuar como? Através de brincadeiras lúdicas, jogos lúdicos, porque existe o Dia Internacional do Brincar, é no brincar que a criança aprende. Sem então dúvida. você vai sentar com essa criança no tatame ou em uma mesa, apresentar a estratégia do dia, para que ela consiga absorver, para que ela venha ter essa intenção de comunicação. Doutora, a gente já recebeu 8 perguntas até agora e a gente vai reduzir o nosso tempo um pouquinho, porque as mães estão sedentas de informação. Vamos lá. Doutora Simone, boa tarde. Me chamo Vanessa, tenho 32 anos e moro aqui no Nova Cidade. Meu filho tem 3 anos e ainda não fala. Isso pode ser um sinal de autismo? Devo procurar uma fonoaudióloga mesmo sem o diagnóstico fechado? Sim. Vamos lá. Ao mínimo atraso, né? O ideal é o quê? Você procurar por uma fonoaudióloga. Você não precisa esperar um outro parecer, você não precisa de maneira alguma esperar mais tempo. Ele tem 3 anos, nós sabemos que o desenvolvimento da comunicação finaliza por volta do 5º ano de vida, né? Que é quando a criança começa a falar as palavras com encontros consonantais. BR, TR, então ela não fala trato, ela fala o tatou, o dagão, o pato, o prato, porque esses encontros consonantais chegam no 5º aninho de vida. Leve a uma fonoaudióloga para que seja feita essa avaliação e ela vai conseguir conduzir, encaminhar e orientar você como proceder, tá bom? Deixa eu ver aqui também. Doutora, é o Renato, sou de Caracaraí, tenho um filho com 5 anos de diagnóstico de TEA. Ele fala algumas palavras, mas tem dificuldade de manter uma conversa. A fonoaudiologia pode ajudar com isso? O Renato. Repete para mim. Ele diz que o filho dele tem 5 anos, com diagnóstico de TEA, e ele fala algumas palavras, mas tem dificuldade de manter uma conversa. Sim. E ele quer saber se a fonoaudiologia ajuda também, pode ajudar o filho dele. Certo. Ela não só ajuda, porém, ela é a base para que essa criança venha conseguir desenvolver essa comunicação, certo? Ele tem palavras isoladas, que é o que chamamos de palavras telegrafadas. A fono vai ajudar ele conseguir ter um enredo, a conseguir formar frases. Essa criança precisa ser estimulada dentro da linguagem para que ela entenda que isso aqui é um copo e que ele serve para colocar água. Se eu não entendo que isso é um copo que serve para colocar água, eu não consigo me comunicar de maneira funcional. Coloca água para mim, o que seria a água? O que seria o copo? Ela precisa primeiro entender e compreender o que é cada coisa, cada objeto, para ela ter um vocabulário e, enfim, conseguir ter trabalhado essa semântica, pragmática, lexical, que é conseguir fazer uma oração com o sujeito de maneira que o ouvinte consiga entender aquilo que ela quer. Mas não existe outro caminho, é fonoaudiólogo, tá, gente? Vou colocar na escola que vai ajudar a desenvolver a fala. Isso cai por terra, não existe. Se assim ocorresse, não viria ao consultório tantas crianças com atraso na fala. Escola vai ajudar a trabalhar o coletivo, a socialização, engajamento, a atenção, concentração, vai desenvolver algumas habilidades. Agora, Porém, a individualidade da fala daquela criança realmente tem que ter o teu apoio, né? Com um profissional do fonoaudiólogo que vai avaliar e definir um plano para que a gente consiga alcançar o desenvolvimento dessa fala. Oi, Hélio, boa tarde. Me chamo Cláudia. Queria perguntar para a doutora. Meu filho não aponta, não olha nos olhos e vive no mundinho dele. Como a fonoaudiologia pode ajudar ele a se comunicar melhor, doutora? Então, ele não olha nos olhos, né? Tem essa dificuldade na socialização. A fono ela vai trabalhar em cima dos critérios de habilidade básica: sentar, esperar, contato visual, engajamento, interação social. Antes da fala, eu preciso ter pré-requisitos. Nós temos uma pirâmide, né? Então, lá em cima dessa pirâmide que vai vir a formação de frase. Se a minha criança ela não apresenta as habilidades necessárias para desenvolver essa fala, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, inicialmente, trabalha-se as habilidades, que são algumas dessas que a ouvinte acabou de falar, tá bom?
Uhum. Olha, tem também a Juliana, diz que tem um menino de 4 anos e ele não fala quase nada e não aceita muito o toque. É possível trabalhar comunicação mesmo com tanta resistência? Sim, o que nós precisamos entender é que a criança, antes de desenvolver a fala, ela apresentando o TEL, qualquer tipo de alteração sensorial, a gente primeiro vai precisar organizar esse corpinho, organizar essa criança. Ela pode apresentar uma hiperatividade, movimenta-se todo o tempo de um lado para o outro, mexe em vários brinquedos, nada é interessante, bagunça a casa inteira, coloca tudo de cabeça para baixo. É porque ela ainda não aprendeu a brincar, ela não aprendeu o sentar, o esperar. Calma, agora é a minha vez, depois é a sua vez de brincar. Ou a mamãe vai pegar a sua comida, você fica sentadinho aí e me espera. As crianças de hoje são muito apressadas. Elas não têm paciência para andar com a mãe no supermercado, elas não têm paciência em sentar e esperar para receber um comando. E aí entra o uso excessivo de tela, né? A tela hoje ela é proibida, né? Na verdade, o celular em mais de 8 países. Por conta dos prejuízos que ela acarreta na atenção e na concentração. Quanto mais tela a minha criança recebe, quanto mais estímulos ela vem recebendo, mais agitação ela vai apresentar, tanto no movimento do corpo quanto durante o sono, e aí a gente tem uma perda muito grande. O impacto maior vai vir quando ela começar a ser alfabetizada. Tá vendo só? O Marcelo também, ele fala que a minha filha está no espectro e usa muitos gestos ou choro para se expressar. A senhora recomenda também fazer o tratamento de fonoaudiologia, mesmo sem nenhuma fala ainda? Sim. Se ela ainda não tem a fala, ela só vai conseguir alcançar essa habilidade quando ela for para a fonoaudiologia. Então, a fonoaudiologia vai ser a base para fazer com que essa criança comece a ter autonomia dentro de casa, comece a ter independência, consiga se socializar melhor, consiga demonstrar uma comunicação sobre aquilo que ela quer. Geralmente, as crianças que têm atraso na fala, crianças autistas, elas costumam apontar ou te segurar pela mão e te levar para um local. E a gente, quanto adulta, acaba que reforçando muito isso, porque se a minha criança olhou para a geladeira, tu entende que é água. Você vai e dá para ela. A gente acaba aqui pecando. Não é entregar água para ela e dizer o que você quer. Ah, geladeira, o que tem na geladeira? Você quer água? Mostra a garrafa de água. É água que você quer? Ah, tá bom então, papai vai colocar água para você. Eu falei a palavra água várias vezes. Eu dei um estímulo para ela. Então é sempre o que é que você quer, aponte ou olha para o que você quer. Assim você está estimulando ela a ter uma iniciativa de comunicação. É isso, olha só. A gente também tem aqui o Rogério dizendo que o filho dele é verbal, mas tem dificuldade para manter diálogo. Muda muito de assunto e não atende piadas. E não entende piadas, doutora. Como é que isso é trabalhado no seu consultório? Então, a questão, ele não compreende piadas porque para eles é um pouquinho mais difícil ter esse entendimento, tá? Se eu falo para uma criança assim, cuida que a gente tem que ir voando, na cabeça dele, realmente a gente Ele vai voando. Porque ele tem esse déficit, essa dificuldade na compreensão. Então, a gente precisa explicar exatamente, é quando entra histórias sociais. Por exemplo, uma criança vai ao consultório, precisa passar pelo dentista. A gente sabe que vai para o dentista, porque sabe o que significa o dentista e qual é a função dele. A criança não. Você precisa contar uma história. Olha, semana que vem você vai no dentista, o tio ou o doutor vai pedir para você sentar em uma cadeira, vai pedir para abrir a sua boca para ver os seus dentes, se está saudável, ou se precisa fazer uma limpeza. Você precisa explicar para que ela venha ter essa vivência do que exatamente vai acontecer, tá? Então, não tem receita de bolo. Do contrário, a criança também fica assustada, né? Se só chega lá de supetão... Sim, imagina só. Eu chego aqui contigo e digo, Hélio, vamos ali. Ali aonde? Fazer o quê? A gente vai para uma festa. Com que roupa? Posso ir com essa? Uma roupa mais social? É esporte fino? O que eu vou fazer? Te deixei perdido. Nós, quanto adultos, pecamos muito porque a gente não tem esse costume de falar para a criança, ó, amanhã você vai no médico, chega lá, a gente vai ficar esperando a doutora chamar você e ela vai ver a sua barriguinha, vai olhar o seu ouvido. Nós não falamos, simplesmente levamos. Então, isso tende realmente
a criança ter uma resistência. E essa dificuldade na fala, o segredo para que a criança consiga realmente ter um desenvolvimento, Hélio, é paciência, é sentar com essa criança, é explicar, é brincar, porque assim, dessa maneira, ela vai conseguir sim compreender aquilo que a gente precisa dela. Oi, doutora, boa tarde, me chamo Jéssica, moro aqui no Cidade Satélite, sou mãe do Davi, de 6 anos. Ele tem autismo leve e fala bem, mas repete muitas palavras. Isso é algo que pode ser tratado com a fonoaudiologia? Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bem? Então, o que o Davi apresenta, a gente costuma chamar, Hélio, de ecolalia. Ecolalia é o ato, é a ação da criança apresentar uma repetição. Então, se ela viu uma cena de um filme mais cedo que falou subir na escada, ela pode passar o resto do dia subir na escada, como se fosse um rádio que travou ali e ficou. A ecolalia, a gente não consegue retirar ela por completo, porque ela é uma ferramenta dentro da fonoaudiologia para ajudar a desenvolver essa comunicação. Então, nós não temos e não podemos encerrar com a ecolalia. Tem a ecolalia tardia, que foi um filme que ela viu ontem, ouviu uma frase, ou a mãe falou e ela continua com aquela frase. E tem a imediata, que eu acabei de falar, tá na hora de sentar. E ele repete, tá na hora de sentar. Tá na hora de sentar. Tá na hora de sentar. E aí você diz, isso realmente tá na hora de sentar aqui. Ó, sentar era naquele momento, agora a gente vai fazer tal coisa. E aí você vai explicando. A ecolalia, ela faz parte, ela é uma das características bem significativa no autismo, mas ela também é positiva, porque através dela nós conseguimos trabalhar a fala dessa criança. Doutora, aqui é Eliane, de São Luís, tem um menino de 5 anos, ele fala apenas algumas palavras isoladas. A senhora recomenda o uso de métodos alternativos de comunicação, como PECs ou sinais? Então, cada criança ela precisa ser avaliada de forma individualizada. É importante você, quanto mãe, buscar sim uma maneira de ajudar o seu filho, mas antes disso é importante você passar Por um profissional. A criança, ela dá sinais daquilo que ela quer utilizar. Por exemplo, nós temos o multigesto, que é uma maneira, né, é um sistema de comunicação que a gente utiliza para buscar desenvolver a fala dessa criança, que são imagens da boca, a boca pintada em vermelho. Então, você vai lá, inicialmente, ensinar os sons de onomatopeias. A vaca, como é que ela faz? E o gato? Miau. Olhar a boca da tia. A. Então, eu posso fazer A, E, I, O, U. A minha criança apresentou um interesse no multigesto, eu vou utilizar ele. O PECs talvez não foi interessante. Então, dentro dessa avaliação, a gente consegue nortear qual vai ser o melhor método. Nós temos o prompt. O prompt é um método que nós utilizamos com criança também, que é uma maneira tátil. Você toca na criança, você manipula. A minha criança, ela não gosta de toque. A pergunta anterior, né? Uma das anteriores. Eu não vou utilizar o prompt, porque ela não vai ter essa aceitação do toque, né? E aí, dependendo, a minha criança, ela gostou muito de imagens. Ah, tá, eu vou usar o PECS agora. Mas nós temos, sim, a comunicação aumentativa, que também utilizamos pranchas de comunicação, que é importante. Mas nunca vamos passar à frente de buscar ajudar sem entender a criança e as suas dificuldades. Vou dar uma acelerada, tá, doutora? Me chamo Paulo, sou de Pacaraí, meu pai de garoto de 4 anos com TEA, com muita... como a gente mora longe da capital, pode garantir um atendimento fonoaudiológico de qualidade? Tem alternativas remotas? Oi, Paulo, boa tarde. Tem, sim. O importante, nem que seja uma vez na semana, você ter esse contato. Ah, eu vou fazer uma teleconsulta, né? Como é que eu posso fazer para que a minha criança venha a ser assistida? Nós precisamos entender o quê? Quanto maior a criança, maiores as dificuldades, e a neuroplasticidade, que é a capacidade que esse cérebro tem de se modelar, ela vai reduzindo com o tempo, tá? Doutora, a Camila, do Liberdade, tem um filho autista que se comunica com gritos, só com gritos. Isso pode ser trabalhado na fonoaudiologia ou precisa de uma outra terapia antes? Oi, Camila, gritos. Eu tô rindo aqui porque é uma prática comum que a gente sempre encontra no consultório. Tem crianças muito brandas,
Tem crianças extremamente irritadas e estressadas. Se ela não tem, Hélio, uma comunicação, a forma dela se comunicar vai ser o grito, vai ser o choro. Dependendo, vai ser agredindo, mordendo, se arranhando, tá? Que a gente chama de comportamento autolesivo. Então, a terapia ABA, ela vai ajudar nesse remanejo de comportamentos interferentes, tá? É esses comportamentos que a criança apresenta do grito. Por exemplo, se eu quero um copo com água e eu grito e tu entende que eu quero o copo com água, eu gritei, tu entendeu, tu me deu o copo. A probabilidade de eu gritar de novo para ter o copo com água é muito maior, porque tu tá fazendo o que eu quero através do meu grito. O que é o ideal? Meu filho, o que você quer? Se você grita, eu não consigo te entender. Se você grita, a mamãe não consegue te ajudar. O que é que você quer? Procure se acalmar. E aí a mamãe vai conseguir entender aquilo que você quer. Porque se você obedece, entre aspas, a criança dentro desse comportamento, a gente só reforça para que ele entenda que aquele comportamento é o correto. Oi, doutora Renata, do Buritis. Minha filha está no espectro e tem muita dificuldade com comandos simples, como pega o copo. A fono trabalha isso também? A Renata falou, eu vou logo falar outra. Porque... Sim. Olha, gente, obrigado por todas as mensagens que eu tô recebendo aqui. A doutora também tá gostando muito de responder. A Maria, do 13 de setembro. Muitas mães aqui não sabem que a fonoaudiologia ajuda crianças com autismo. Como a senhora acha que podemos conscientizar a população? E o João tem um menino de 6 anos que não consegue manter os olhos. Isso também pode ser trabalhado na fono? É muita coisa. É muita pergunta aqui para em cima de programas pergunta. e programas. A gente pode aprofundar o nosso assunto, doutora, sobre o espectro, até porque é a sua área, a sua especialidade. Com certeza. As mães é que estão enlouquecidas aqui. Muita mensagem. E a fono fica desesperada porque é perceptível o quanto elas têm a necessidade de ser orientada. Ainda falta, assim, muito conhecimento, apesar da gente ter hoje as redes Elas sociais. querem uma ajuda. E ter muita coisa, mas a pediatria, ela ajuda muito. Dependendo do pediatra que você for, ele vai conseguir perceber que essa criança tem um atraso, sim. Então, assim, hoje, o programa, o apelo que a fono vai fazer, sinceramente, aos pediatras, né? Ter essa atenção com essa criança que vai ali, mensalmente, a gente vai precisar fazer a medição cefálica, vamos ver o crescimento, a questão do peso e buscar se conscientizar também sobre o autismo para orientar essas mães que chegam primeiro para eles. Porque quando vem para a fono, já é em último caso, ela já tem 3, 4 anos, né? Então, depois que já viu que muitas habilidades estão atrasadas, buscar orientar essa mãe. Ele não está se socializando, a criança entrou dentro do consultório. Você fala, oi, bom dia, tudo bem? Bate palma, dá um oi para a criança, ela não te corresponde, não olha nos olhos. Ela não conseguiu interagir com você, mãe, o ideal é procurar uma fono para avaliar, né? Isso. Olha, eu quero falar para Fernanda de Iracema, a Patrícia do Asa Branca, o Cristiano também lá do São Vicente, a Simone de Amajari. Infelizmente eu não consegui. A doutora não vai conseguir hoje, nesse momento, mas a gente vai ter... Semanalmente a doutora já é uma das nossas especialistas do Doutor Me Consulta. Ela vai estar de volta aqui semana que vem e aí a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Não é por falta de não visualizar. Visualizamos sim e vamos responder. Doutora, eu quero lhe agradecer. Eu quero que a senhora faça um convite para esses pais desesperados que querem ajuda. Fala onde fica o espaço 123 Decolar, que é onde você atua e é onde você recebe todas as crianças com tanto carinho e ajuda elas aí a ter uma vida melhor. A fono fica triste porque a gente entende que são muitas as perguntas e não conseguimos, né, Hélio? Até hoje o segundo programa seu e a senhora viu que a gente já recebeu uma quantidade exagerada de perguntas, eu diria. Assistir esses pais, tá? Mas olha só, vocês podem estar me encontrando no Instagram, doutora Simone Rodrigues. Você pode também colocar aí no Google Fono Simone Rodrigues, vocês vão conseguir encontrar o endereço da clínica, tá? Hoje nós estamos localizados na Rua Valério Magalhães, 1027, bairro São Francisco. Se quiser mandar mensagem, nosso contato é 9164
4481. Se quiser ir no Instagram da 123 Decolar, é 123 Decolar. Estaremos de portas abertas, com muita humanização e empatia, buscando assisti-lo todos da melhor maneira possível, tá? Quem não anotou o número, vou falar mais uma vez, Por favor. 9164-4481. E esqueci, corre no Google e coloca Fono Simone Rodrigues, tá? Eu vou estar aguardando o contato de vocês para poder assisti-lo, orientar da melhor maneira possível. Olha, eu preparei um roteiro lindo que não foi seguido mais uma vez, a segunda vez que a gente nem olhou esse roteiro. Obrigado por todos que participaram do programa. A gente está encerrando agora o Doutor Me Consulta. Eu tô indo embora, mas amanhã eu tô de volta.